Fala, sardinhada! Começando aqui a live no Instagram, a primeira da história. Conto com a presença de vocês aí. Tô entrando sem avisar, já avisei no Telegram. E aí, pessoal? Amanhã eu vou viajar, então não vou conseguir fazer a live no YouTube. Então resolvi entrar aqui no Instagram rapidinho. Bota as perguntas de vocês aí, ó. Não sei nem como é que faz aqui. Manda as perguntas aí, galera. Hoje é bate-papo. Fala, sardinhada. Hoje o tema é livre. Manda pergunta aí. Já avisei pra galera. Amanhã eu vou viajar, não vou poder fazer live. Então, quem tiver depois assistindo gravado aí, pode acelerar pra assistir. Vou tentar botar amanhã no YouTube no horário da live, só pra não... essa live gravada aí, beleza? E tá subindo? Nem sei. Tô até o computador longe aqui pra nem acessar. Hoje eu não vou roubar, não. Valeu, obrigado aí. Percentual USBR. Galera, melhor colocar a pergunta aí, ó. Bota a pergunta na box. Só clicar aí nessa caixinha de pergunta, digita aí que eu vou botar aqui pra aparecer. Beleza? Fazer uma horinha de live aí com vocês. 80 mil pontos, caraca, tá longe ainda, hein? Aí, ó, isso aí, galera. Bota as perguntas. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. O Azevedo tá falando, acha válido investir apenas em FIIs até atingir o valor específico mensal e depois começar com ações? Cara, eu acho isso relativo. Eu acho que vale a pena você estudar e primeiro ganhar conhecimento necessário em determinado ativo e aí depois você parte para o outro. Eu acho assim... Eu até fiz um vídeo ontem aqui no Instagram, né? Coloquei falando o que eu acho que é mais fácil de analisar, se é FII ou ação. Fundo imobiliário é mais fácil, mas eu, como comecei com ações, eu achava o fundo imobiliário mais difícil. Então depois que eu comecei a estudar, me aprofundar, entendi a contabilidade aí dos fundos imobiliários e aí eu achei... Aí eu entendi por que é mais fácil, né? Então eu acho que varia muito de acordo com o conhecimento da pessoa. Não tem certo nem errado. Eu comecei com ações, depois fui para FII, tem gente que começa com FII, depois vai para ações. Então eu acho que não tem certo nem errado. Manda aí pergunta, galera. Eita, Multiplan fazendo fusão com a BR Malls. Onde vocês viram isso? Pode prejudicar a qualidade dos ativos. Cara, tem que ver a BR Malls. Eu sei mais da Multiplan, os ativos, que são de extrema qualidade, né, indiscutível, mas BR Malls eu não conheço muitos ativos dela, não. Então fica difícil dizer. Essas perguntas de hora de comprar estão de sacanagem, né, pô? Brincadeira não. Santos Brasil, setor complicado, hein? Olha o histórico. Pô, Ibovespa tem espaço para queda, não sei. Daqui a 30 anos a gente olha. Aí, ó, o Matheus está perguntando como é que funciona a assinatura do Fundamentei. Cara, lá a gente só tem assinatura mensal, não tem assinatura anual. Fica quem quiser cancelar no mês seguinte, cancela. Então, o plano mínimo é R$20 por mês. Você tem acesso lá, principalmente ao espaço de discussões. Então, é o local onde vocês vão aprender mais, porque vocês têm acesso a dados mais antigos e tal também, mas o pulo do gato lá, o espaço de discussões, a gente aprende mais sobre as empresas. Então, esse é o grande diferencial, beleza? O que você diria para a sardinhada que insiste em investir somente no Brasil? Cara, já falei, né? Depois, se aqui virar uma Venezuela, não adianta correr para comprar dólar. A Venezuela travou lá na época, eu nem sei se ainda está travado, de $200 por mês. A Argentina também fez isso há pouco tempo. Então, depois não adianta chorar. Mas eu entendo que cada um tem o seu processo, não precisa também sair correndo para investir no exterior por causa disso. Espera um pouco, se adapta aqui ao Brasil, pelo menos um ano investindo aqui, ganhando conhecimento, acompanhando as empresas. E aí, quando você se sentir segurança, você vai e investe lá fora, beleza? É a minha opinião. Pergunta interessante, ó. Professor, é muito arriscado começar um buy and hold com 50 anos por conta de crises? Cara, arriscado mas assim, vamos colocar que você ainda tem umas 2 décadas de juros compostos pela frente. Vamos botar aí que você trabalha até os 70.
Então é bastante tempo, né, para poder acumular. São, sei lá, duas décadas, é muito tempo na bolsa, então muita coisa pode rolar, muita coisa pode acontecer. A gente está vendo acontecimentos assim, 2 anos, vários acontecimentos na bolsa, imagina 20 anos, é muita experiência. Então eu acho assim que a renda fixa está cada vez mais distante de uma renda passiva, a gente está se aproximando cada vez mais dos países desenvolvidos. É óbvio que a gente não tem como saber o futuro, mas é complicado, né? Assim, da gente falar se a renda fixa vai voltar a 10% ao ano, 8% ao ano, que era algo mais ou menos razoável aqui para o Brasil, mas 2% ao ano é complicado, né? Então, assim, você tem lá R$1 milhão a 2% ao ano é 20 mil por ano, né? Então, complicado, né? 20 mil por ano dá mais ou menos um salário mínimo por mês, tirando aí imposto de renda. Então, aí você vai ter que ter uns 10 milhões na renda fixa para poder ter alguma renda razoável na aposentadoria, né? E aí você continuar tirando todo mês o mesmo valor, você acaba não considerando a inflação nesse período, né? Então, assim, eu acho que o caminho do Brasil é o caminho que os países desenvolvidos fizeram, que é você ter parte do seu patrimônio em ativos de renda variável, porque não tem jeito, né? Imóvel e ações, que é onde realmente está o fluxo de caixa real da economia. Você colocar em renda fixa, cara, só em renda fixa é complicado, né? É um risco também, né? Não deixa de ser um risco só ter renda fixa. KNRI, HGLG, HGBS e KGRE. Além desses fundos, ver algum outro para estudo? Cara, tem vários. Lá no ranking do Fundamentei tem alguns, mas eu diria assim, uns 15 fundos bons, né, no Brasil, 15 a 20, forçando a barra 30. Acima disso, cara, é complicado, hein? Complicado. Já começa a pegar liquidez, já começa a ser muito monativo. Então, nosso mercado ainda é um bebezinho, né? Ainda está crescendo. Eu espero estar contribuindo também com as minhas análises, com o Fundamentei, para esse crescimento do mercado. Mas eu estou vendo aí nas últimas semanas os fundos fazendo emissões aí de milhões e milhões de reais. Então, aparentemente, está crescendo aí o mercado, né? A gente não pode ter medo de novas emissões, que é assim que o mercado vai crescer. Vai entrar dinheiro novo nos fundos, os fundos vão comprar mais ativos, vão crescer, vão diversificar mais, e aí a gente vai ter uma indústria maior de fundos imobiliários, né? Por enquanto tem muito pouco fundo aí no mercado, acaba tendo que concentrar nesses maiores mesmo, não tem jeito. Mas tem outros sim, cara, vê lá os da Rio Bravo também tem uma gestão boa, tem outros interessantes aí. Depois de uma carteira diversificada, você consegue também ter alguns monoativos se você quiser, tá? Então não tem problema não. O Vinícius está perguntando como analisar o gestor do FII. Cara, resultado histórico, procurar se não teve algum rolo no passado, pega os fundos aí que ele gere, né? E aí você consegue ter uma noção melhor aí da gestão. Mas eu até tenho uma aula de governança lá no meu curso de investidor HFIs, né? Mas mesmo assim não é algo tão simples de analisar. Mas assim, mais vendo resultado histórico é melhor, porque assim, resultado não se discute, né? Então, mas tenta pesquisar alguns rolinhos que já teve no passado também. É interessante. Empresa abrindo capital fora, essas ações são contabilizadas junto com as ações que estão na B3? Não, são coisas diferentes. Não necessariamente uma empresa brasileira abrindo capital no exterior, ela tem ações listadas na B3. Caso da XP, Stone, PagSeguro, são empresas que abriram capital só lá nos Estados Unidos e não tem nenhuma ação aqui no Brasil. Então não necessariamente tem ações na B3. Não sei se foi essa a pergunta. Aí, ó, aquele dia da galera também, ó, o que eu acho de Tesla? Eu acho assim que é uma empresa muito promissora, está entrando num setor extremamente promissor, está anos-luz de outras empresas que estão correndo atrás também. É a tendência futura, os carros elétricos e tal. Tem seus desafios, assim como a empresa também de motor a combustão tem seus desafios, a de elétrico também tem, né? Como assim, digamos que você compra um carro elétrico hoje, como é que você vai fazer para viajar, sei lá, 500 km, 1000 km? Você não tem onde recarregar direito, a recarga é muito lenta ainda, pelo menos aqui no Brasil, estou falando aqui no Brasil. Então tem seus desafios. Eu estava até discutindo isso com uma galera lá no Fundamentei essa semana, sobre esse tema, falando que, na minha opinião, eu acho que a capilaridade dos postos de gasolina hoje, por exemplo, você pega uma Ultrapar, uma BR distribuidora,
eles têm postos Shell, né, que aqui no Brasil são os principais. Você vai acabar, mesmo que se o carro seja elétrico, você vai ter que acabar reabastecendo de alguma forma. Digamos que a gente consiga acelerar essa recarga aí para o mesmo tempo que a gasolina hoje. Se a gente não tanque da gasolina aí 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então, eu acho que os postos ainda vão continuar, só que vão se adaptar a essa nova realidade. E assim, você fazer uma viagem de carro, beleza, pode ter carro autônomo, essas coisas, mas mesmo assim você vai querer parar para comer, sei lá, ir no banheiro, né? Você vai ter que parar em alguma hora. Então, eu acho que os postos de gasolina não vão sumir do mapa, mas eles vão se readaptar aí a essa nova onda de carro elétrico, beleza? Mas aqui no Brasil ainda está bem longe, nos Estados Unidos está bem mais avançado. Eu acho que é uma empresa que tem futuro, está começando a mostrar resultados positivos e vamos acompanhando, mas por enquanto é só prejuízo. Por que a galera está nessa tara de ETF? Boa pergunta. Assim, qual é a mentalidade da pessoa que se acha iniciante ou acha que não tem o conhecimento necessário para analisar a empresa? Ela acha que comprando um ETF ela vai diversificar e não vai precisar se preocupar porque não vai perder o dinheiro. Eu entendo essa mentalidade. Faz sentido porque você tendo um ETF com 500 empresas, obviamente já tem um risco menor do que uma carteira com 20 empresas. Beleza? Por mais que tenha tranqueiras no ETF, você, matematicamente falando, não tem discussão. Quanto mais empresas, menor o risco. Tá? Então, é essa mentalidade da galera, né? Mas eu acho que o ideal é você só começar a investir se você tiver conhecimento. Não adianta você investir porque você não tem conhecimento. Aí dá algum problema com ETF, alguma coisa cai de preço, você não sabe, não entende direito o que está acontecendo e tal, você não entende direito quais empresas estão lá dentro. Então, eu gosto de investir com a mentalidade de sócio. E isso eu consigo analisando as empresas e colocando 100% do meu dinheiro aonde eu acho que tem valor. Tá? Então eu olho minha carteira hoje e dá até vontade de chorar, porque é emocionante, só tem empresa foda. Então, eu acho que é esse sentimento que vocês têm que buscar também. Não comprar um ETF só por comprar, por diversificar, porque eu acho que a mentalidade de sócio no ETF acaba se perdendo um pouco. De novo, matematicamente falando, obviamente o risco é menor. Tá? Então não é errado você ter um ETF, mas na minha filosofia, eu prefiro analisar as empresas e comprar só as que atendem aos meus critérios, beleza? Mas aí a galera começa com esse negócio de VVB, essas coisas aí é brabo, né? E no exterior também tem alguns ETFs mais interessantes que no Brasil, né? Aqui no Brasil é pior ainda, porque é muito concentrado, no máximo tem o BOVA 11 aí, Small Cap, aí vem cheio de tranqueiro, eu acho que não vale a pena. Planejar a carteira antes de iniciar os aportes, com certeza. Você só pode aportar depois de ter pelo menos montado uma carteira teórica aí, né? Não faz sentido você como é que você vai comprar a empresa, você nem sabe por que você está comprando. Tem que primeiro saber por quê. Bradesco caindo tanto, sei lá. Não estava subindo os bancos hoje, pô, agora está caindo. O Daniel está perguntando quando que vai ter a Bolsa Europeia no Fundamentei, queria diversificar em euro. Cara, eu acho que dá para você comprar várias empresas que têm ADR no exterior, nos Estados Unidos. Então, eu acho que é o primeiro passo aí para você começar a investir em empresas de outros países fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque é o maior mercado do mundo, NYSE e Nasdaq, e concentra empresas de outros países. Então, fica mais fácil você declarar tudo. Agora, se você quiser investir diretamente na Europa, você tem a Interactive Brokers nos Estados Unidos, que dá acesso a algumas empresas, e também você pode abrir conta em corretora, mas eu não vejo sentido, eu não vejo assim o futuro dos brasileiros investindo no exterior, seja você tendo uma corretora na Suíça, uma conta na corretora na Portugal, outra na Inglaterra, outra na Itália. Eu não vejo assim isso. Eu acho que pelos Estados Unidos já consegue diversificar muito mais e no futuro, assim, quem quiser diversificar ainda além dos Estados Unidos, tem as ADRs lá com algumas empresas, tá? E nem toda corretora abre conta para brasileiro, então tem esse problema, né? Nos Estados Unidos a gente ainda tem algumas aí, a Avenue, a Passfolio e a TD Ameritrade abrindo conta, Interactive Brokers já abrindo conta para brasileiros. Lá na Europa eu não vejo tanto esse movimento como nos Estados Unidos, entendeu? Então acho mais complicado, vamos ver, mas daqui a uns 5 anos talvez esteja um pouco mais fácil investir diretamente lá. Mas pelo Interactive Brokers já consegue.
Ele está falando, tem 17 ativos, quando começar no exterior, você recomenda diminuir os ativos BR? Não. Eu acho que não se mexe nos BR. Você já formou tua carteira aqui, já ganhou o conhecimento necessário, beleza, agora você quer dar o próximo passo. Começa a estudar ativos no exterior, monta lá a carteira teórica no Fundamentei, utiliza o gerenciador. E aí você consegue já ter uma ideia de quais ativos você vai comprar, beleza? Mas eu acho que pelo menos um ano é um tempo legal de você, depois de começar aqui no Brasil, pensar lá fora. Espera aí, tô meio perdido aqui. O Lucas está falando, concorda que o setor bancário é bom negócio a longo prazo? Creio que os bancões sempre sobrevivem a crises, a crescimento, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Sobrevivem e crescem com crises. Cara, até o momento tem sido isso, né? No futuro a gente não sabe. Então, enquanto eles estiverem dando lucro, a gente consegue investir com mentalidade de sócio. Se uma hora isso mudar, a gente repensa e vende ou muda os ativos. Por isso que só a diversificação salva. Não adianta a gente ficar conspirando aqui o que vai acontecer, porque a gente não tem a menor ideia. Aproveitar a queda da bolsa ou continuar conseguindo percentual de alocação da minha carteira? Cara, coloca lá no gerenciador do Fundamentei, segue o que está para trás. Muito mais fácil, zero estresse, não precisa se preocupar. Cara, minha foto do perfil, eu tinha 25 anos, já tem 6 anos. Tô com preguiça de mudar, pô. Tem que tirar outra. Vou mudar em breve. Valeu, Arthur, obrigado aí. Tamo junto. Tem as perguntinhas aí, ó, galera. Coloca as perguntas aqui na caixinha, hein? Cara, imposto sobre herança nas estoques. Muita gente pergunta. Só se preocupa com isso quando tiver muito dinheiro lá, tá? Por enquanto, estiver começando, esquece isso, porque ainda tem uma isenção aí de até $60 mil para investidor estrangeiro, beleza? Então, acima dessa quantia você começa a se preocupar com isso, pode fazer um planejamento tributário, mas até lá é zero preocupação. Essa é boa. Você nunca olha preço mesmo? Nunca olhou? Compra lote sem olhar? Cara, mais ou menos, porque assim, eu vou ter que olhar uma hora para poder comprar, né? Fazer a conta lá de quanto que eu vou conseguir comprar com o meu aporte do mês e tal, porque dependendo do mês tem um aporte diferente. E aí eu tenho que ver lá quanto que eu consigo comprar. Eu tento, aqui no Brasil eu tenho um pouco de toque com essa parada de lote. Eu tento sempre comprar quando dá em lote. Mas dependendo do valor, às vezes não chega no lote suficiente e aí dá para comprar no fracionário mesmo. FII, graças a Deus não tem esse problema, você consegue comprar direto. E estoques também você consegue comprar normalmente unitária quando você vai enviar o dinheiro para o exterior. Tá? Não tem, eu não costumo usar fracionário lá. Na verdade eu não tenho nenhuma no fracionário. Então assim, olhar preço, cara, eu não fico olhando preço. Isso aí eu aplico o que eu ensino, pode ter certeza. A maior perda de tempo do mundo é ficar olhando preço. Óbvio que eu vou acompanhando o mercado, né? Não vou dizer que eu sou um avoado aqui, nunca olho cotação, nunca olho nada. Óbvio que eu olho porque eu trabalho com isso, né? Mas ficar me preocupando com isso, não. Aí, ó. Bolsa caindo e eu dormindo. Nada mais tranquilo do que pensar a longo prazo. Day trade pira, exatamente. Buy and hold é muito tranquilo, né, galera? O Matheus está perguntando o que eu acho de fundo de papel. Nunca entendi direito. Então, fundo de papel não é tão simples de entender. Eu vejo por aí os especialistas assim, simplificando até demais, porque se você pegar uma live com um gestor de fundo de papel, fundo de CRI praticamente, né, que é a maioria de CRI, você vai ver a complexidade que é esse tipo de fundo. Né? O acompanhamento não é tão simples assim quanto as pessoas pensam, não é renda fixa, está longe de ser renda fixa, pode dar problema. Então a maioria dos fundos são sim diversificados em termos de papéis e tal, mas para você investir eu acho que você tem que entender pelo menos o mínimo aí de qual é o risco que está por trás disso, porque depois não adianta chorar, né? Não adianta vir um SUS, dar algum problema, ver uma pandemia da vida aí, impacta o fluxo de algum CRI ou alguém fica inadimplente, e aí você pode ter que acabar vendendo aí acabar tendo um impacto grande na tua carteira. Tá? Então para investir em CRI tem que entender. Eu recomendo para quem está começando normalmente focar no de tijolo, que é muito mais fácil de entender, é basicamente aluguel e imóvel, né?
Então, a maioria das pessoas consegue entender. Agora, CRI já é algo bem mais complexo. Mas eu vejo as pessoas um pouco banalizando e confundindo com renda fixa, mas não é. Vou evitar a pergunta de política aqui, que já desisti de governo. Vou nem perder tempo. Fórmula de Graham, 1940, já estamos em 2020. Isso aqui eu vou responder rapidinho. O André está falando, uma vez você falou que ação fracionada é gambiarra da corretora. Como funciona? Então, não existe ação fracionada nos Estados Unidos, mas a corretora, ela compra as ações, deixa no nome dela e permite algumas delas você comprar no fracionário. Então, ela pega parte dessa ação e coloca aí no seu nome. Tá? Então, atrela o seu CPF lá na conta. Então, você recebe o dividendo relativo a essa fração aí de ação que você tem. Por isso é uma gambiarra, porque você não está sendo sócio da empresa. Você só tem essa gambiarrazinha por trás que a corretora faz para você receber dividendo. Tá? Obviamente você vai ter que declarar esses valores e tal, quebrados lá no imposto de renda, mas mesmo assim é uma gambiarra, eu não recomendo e não faço. Eu estou falando, quais os fatores diferenciados de análise tem para os FIIs de papel CRI? Cara, o ideal é você olhar sempre o histórico, isso é muito volátil. Lá no Fundamentei você consegue acessar o histórico de rendimentos. E, cara, olhar no relatório gerencial os riscos, se tem muito CRI de empresas pequenas e tal. Normalmente é assim que você consegue ver o risco. Mas se você pegar, por exemplo, tem as entrevistas do professor Baroni, professor Arthur Vieira de Moraes, são os caras que normalmente entrevistam gestores desses fundos. A galera lá do Clube FI também entrevista. Então vê as entrevistas e vê os riscos por trás. Se eu não me engano, acho que teve até uma live do Baroni a última vez falando com um advogado da área aí de CRI, quais eram os problemas que poderiam dar. O cara explicou tudo lá para você ver o nível da complexidade. O nível jurídico que pode chegar a exigir uma garantia de um CRI e tal. Não é algo tão simples. Então depois, quem quiser, vê lá no canal do Baroni. Acho que ele postou semana passada. Bem interessante. No YouTube, tá? Vinícius perguntando, faz sentido investir um ano no Brasil, um ano nos Estados Unidos, um ano no Brasil, um ano nos Estados Unidos? Cara, eu acho que não. Eu acho que, assim, com o gerenciador do Fundamentei, você coloca toda a sua carteira lá e ele diz para você, de acordo com seus objetivos, aonde aportar. Fica muito mais fácil do que você definir assim, um ano no Brasil, um ano nos Estados Unidos. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que faz sentido de acordo com o risco da sua carteira. Se você definiu lá que você quer ter X percentual, independente do ano, você tem que aportar, né? Tá para trás, você aporta. Eu acho que é mais fácil seguir a planilha e os seus objetivos. O Henrique está perguntando, VISC e XP Malls são bons FIIs para ficar diversificado nesse setor? Cara, VISC tem o que eu não curto muito na VISC, esse lance aí de toda hora ter um conflito de interesse, as coisas assim, né? Alguns fundos aí, tipo o VILG, o Vino, aquele lá, eu esqueci qual é o de... O VILG é de logística, né? O Vino é o que tem a VISC como a maior inquilina, cara. Isso aí pra mim é complicado, né? Mas não deixa de ter bons ativos. XP Malls é bom também, tem vários shoppings, é um dos mais diversificados aí que a gente consegue acessar. Então os principais aí em termos de gestores que a gente consegue é XP, VISC, Kinea e Credit Suisse, né? Pra mim são os principais, os outros são meio rolinho. BTG, Red, isso aí. Valeu aí, Renan, obrigado. Isso aí é uma pergunta interessante, né? Porque chega a beirar um pouco a hipocrisia, né? Mas essas práticas de ESG estão na modinha agora, então vamos ver aí o que essas empresas falam, né? Mas uma com 2 tragédias, o outro cheio de corrupção, vai entender, né? Ai. A resposta para mim é hipocrisia. Qual a avaliação para o setor de property da Bolsa Brasileira? Você está falando o quê? De construção? O HGRE já tem um histórico alto de vacância, né? Então não tem muito para onde fugir.
Eu acho assim, a gestão da Credit Suisse boa. Eu acho que eles devem estar fazendo o melhor possível, mas quando o mercado estava começando a voltar de escritórios agora em 2019, veio a pandemia, e aí com essa história de home office, tá, obviamente vai impactar não só a questão dos escritórios, mas também o crescimento das empresas, né? Muita empresa ficando sem caixa e tal. Então, o crescimento que estava começando a vir já ficou para trás, né? Então agora vai ter que segurar um pouco mais com essa vacância aí. Tem jeito. BR Imóvel melhorar após a vacina. Mas o que tem a ver? O que eu acho mais complicado na hora de analisar uma ação? O que é mais complicado é difícil, mas o que é mais subjetivo é a governança, né? Então, os dados de governança é algo bem subjetivo de analisar. No meu curso avançado, normalmente eu dou algumas dicas de como você consegue objetivar, entre aspas, aí, essa análise, mas não é tão simples, né? Então, é uma das coisas mais complicadas de analisar. É muito subjetivo, uma governança pode ser boa para mim, pode ser ruim para você, então não tem muito jeito. É algo bem pessoal mesmo. Mas tem algumas sacadas aí que dá para melhorar. Opa, caraca. Pera aí, galera. Essa pergunta é simples de responder. Boas empresas, bons ativos, bons fundos imobiliários, bons REITs, boas estoques, boas ações. E uma boa renda fixa também, CDB de bancão, que aí é seguro e tal. Então, para mim, são esses 5 ativos que devem compor aí, hoje em dia, a carteira de um investidor diversificado e bem protegido. Beleza? Então, essa é uma carteira antifrágil para mim. Uma carteira com 100% de bons ativos, onde você de boas empresas, bons imóveis, que você consegue aí ficar tranquilo, independente do momento econômico aí. Verdadeiro impacto da inflação na bolsa. É difícil responder, mas a tendência é que as empresas corrijam o valor dos seus produtos no longo prazo, bem próximos à inflação real, né? A inflação que sai do nosso bolso, dos clientes. Então, assim, você vai no mercado, ele tende a ajustar o valor mais próximo da inflação real do que o IPCA da vida. Então, o IPCA e o GPM, eles são apenas índices que medem uma cesta de produtos aí, mas cada um vai ter a sua inflação. No caso, isso é difícil de responder, porque cada um tem sua inflação pessoal, cada um tem gastos diferentes. Então, mais a tendência é que nos fundos imobiliários e nas ações de boas empresas, elas cresçam muito mais do que a inflação no longo prazo. Fechei em ouro. Cara, é uma das opções, pode ter ouro físico e tal, aqui ó, ouro físico. É uma das opções, mas sim, investir na bolsa é complicado, porque se chegar ao ponto do ouro voltar a ser a moeda de troca no planeta, cara, vai estar todo mundo perdendo, entendeu? Então é difícil dizer se realmente daria certo você ter, por exemplo, um OZ1D aí da vida aqui na B3, mas aí o Brasil voltou para o padrão ouro, o dólar também, o que ia acontecer? Não tem como saber, né? Difícil, né? Mas, na minha visão, assim, conforme eu falei, você investindo nesses ativos que eu acabei de falar, REITs, estoques, ações, FIIs e renda fixa, você já está extremamente diversificado, porque vai ter que ter lastro em alguma coisa, né? Você chegar ao ponto de você perder isso tudo é que o mundo acabou, né? Então eu acho meio apocalíptico investir em ouro, sei lá. Mas é uma das opções. A chegar a esse ponto, eu acho melhor ter ouro físico do que ter algum ouro aí, ETF de ouro, OZ1D na bolsa. Eu acho mais tranquilo, mas melhor ter ouro físico, né? Como analisar os ativos no Fundamentei. Pô, tem vários vídeos meus analisando. Depende do ativo. Stocks é uma coisa, REITs é outra, ações é outra, fundo imobiliário é outra. Então, se baseie pelos vídeos que tem lá que eu analiso mais focados aí em cada tipo de ativo. Investe no setor de shopping centers e que haja ações do setor. Eu acho assim que vale a pena você ter tanto ações de shoppings quanto FIIs de shoppings. Então eu acho que vale a pena, você consegue diversificar em vários ativos, tendo ações e FIIs. Eu não vejo eles como excludentes, eu vejo como complementares. Então eu acho sim que vale a pena
ter os dois tipos aí na carteira, beleza? Por quê? Porque com ações você atinge um determinado, por exemplo, você tem Iguatemi e Multiplan com shoppings de alto padrão. Já nos FIIs você não tem muitos shoppings de alto padrão. Você tem de médio para baixo normalmente. Então, eu acho que você consegue mesclar os dois aí, tendo todos na carteira, beleza? E eu acho que vale a pena sim. 2015, 2014 foi a crise dos shoppings, né? Que nenhum shopping sofreu. Agora com a pandemia eles fecharam, tá todo mundo desesperado. Então, aí foram para logística, a sardinha foi para logística. Não entende essa mentalidade de você diversificado. Não adianta ficar pulando de galho em galho. Qual a minha opinião sobre FOFs? Você vai pagar um trader para fazer trade para você com fundo imobiliário, sendo que a maioria não tem liquidez, a maioria perde aí pro IFIX no longo prazo, já tem alguns estudos mostrando, e é muito difícil do gestor te gerar valor. Então, você acaba pagando taxa duplicada, pagando taxa em cima do teu fundo e dos outros que ele compra, então eu não vejo vantagem nenhuma, sendo bem sincero. O que você acha de alocação de patrimônio em Bitcoin? Cara, eu acho que eu não tenho. Mas assim, nada contra quem tem. É uma aposta para o futuro. Mas eu acho que é também essa mentalidade meio apocalíptica, né? De que vai acabar a moeda no planeta, vai todo mundo usar Bitcoin. Então, eu não sou muito dessa filosofia. Eu acho que tem muitas pessoas conservadoras aí no planeta para a gente mudar radicalmente de uma hora para outra. O dólar, real, cortar tudo fora e usar Bitcoin. Eu não sei lá. Mas não deixou de dar um puta retorno aí para quem comprou lá atrás, né? 10 anos atrás. Criptomoeda já falei. Cara, Hidrovias do Brasil. Abriu capital aí agora. E só olhar os balanços no Fundamentei, que a análise é de 3 segundos. BDR é o corretor estrangeiro olhando apenas rentabilidade. Cara, eu não olho a rentabilidade, eu focaria em corretor estrangeiro para você poder diversificar o seu patrimônio fora do Brasil. BDR, seu dinheiro continua aqui, a maioria não tem liquidez, tem poucas empresas que você vai conseguir comprar, então eu não vejo vantagem. E nunca invista pensando em rentabilidade, invista sempre focando em valor. Tá? Rentabilidade é consequência do valor dos seus ativos. Assinatura do Fundamentei, R$20 por mês, cancela quando quiser. Já respondi. Essa do dólar alto é boa, né? Já respondi em vários vídeos falando que não existe essa ideia de dólar alto. Hoje o dólar está a 5, 6 reais. Se daqui a um ano tiver 10 reais, como é que você vai saber? A gente vê que o peso argentino chegou a um ponto que teve casa de câmbio não aceitando comprar o peso, trocar dólar por peso. Então, para você ver o nível aí de... desculpa, o peso por dólar, né? Não lembro qual foi essa troca aí, mas não estava mais aceitando. Então, para você ver o nível que chegou a moeda argentina, né? E o Brasil, cara, não está blindado em relação a isso, né? Tudo pode acontecer aqui, então, por isso que eu falo que tem que diversificar, não adianta. E essa ideia de que, o dólar está alto agora, quem disse que está alto, né? Pode estar baixo. Comparado a que está alto? Comparado a um ano atrás? Beleza, mas e daqui a um ano? Ninguém sabe, né? Esse é o pulo do gato. Se a gente soubesse... Respondi várias. A opinião das empresas tem lá no Fundamentei. O Gui tá falando se eu separo um percentual da carteira para turnaround ou 100% high quality. Cara, 100% high quality, pelo menos de acordo com os meus critérios. Porque é difícil falar, eu só tenho empresas boas na minha carteira. Não, depende dos meus critérios, né? Então, se eu considero todas as empresas da minha carteira boas. Pode ter uma ou outra lá em quarentena que eu não considere boa, beleza, pode ter. Mas assim, pelo menos eu tento sempre ao máximo colocar 100% do meu patrimônio onde tem valor. Tá? O que pode acontecer é alguma empresa piorar, ficar ruim, eu deixar lá um tempo, eu quero esperar para ver como é que é, mas eu tento sempre focar em high quality, beleza? Apesar de ser um conceito subjetivo, que é pessoal de cada um. Eu acho que o mercado é eficiente no longo prazo. No curto, quando a gente vê aí a curva de lucro cotação da maioria das empresas, bate certinho, né? O lucro seguindo cotação. Mas no curto prazo é igual a qualquer coisa, né? Não tem como saber. Eu acho que de 5, 10 anos para frente já começa a ter uma eficiência. No curto prazo vai só reagindo, né? As notícias, não tem jeito.
Ali está perguntando como diversificar sem pulverizar. Eu acho que essa questão de pulverizar fica uma palavra dizendo assim, vou comprar qualquer tipo de empresa só por comprar. Eu não concordo muito com essa questão, já falei que eu gosto de investir em empresas que eu me sinto sócio, que eu me identifico. Então, eu acho que não tem problema você pulverizar, comprando ETF e tal, se você quiser, mas eu acho que a maior parte da carteira tem que estar em boas empresas. Beleza? Cara, essa pergunta é difícil de responder. Depois de quanto tempo investindo achou que sabia muito e quanto depois percebeu que não era sardinha? Cara, acho que uns 5 anos, hein? 5 anos. Fiquei batendo cabeça. Ainda tentando seguir o buy and hold, mas não tão convencido de que trade não funcionava. Tentei fazer trade. Faz parte da jornada de quase todo mundo aí. Tentar fazer trade, fazer curso de trade, achar que vai prever o futuro. Normal. Eu acho que foi mais ou menos uns 5, 6 anos aí para eu consolidar realmente aí na minha cabeça e virar a chave a mentalidade de holder. Mas hoje você já tem tudo mastigado, né? Tô eu martelando aqui toda semana aí na cabeça de vocês. Aí não precisa, né? Comecei tem quase 10 anos, então na época só tinha o Baster falando disso, mesmo assim eu não escutei, né? Ainda mexia com opções. Como foi de engenheiro para economia? Um bom jeito de começar nesse mercado é o CPA 20? Cara, CPA 20 é muito normalmente pedido nos bancos, né? Mas eu tô por fora desse mercado, já tô há mais de 5 anos por fora, que eu tô aí na minha empreitada por conta própria, então eu tô bem por fora do mercado, mas eu sei que se você quiser ser analista CNPI, que é o que eu tenho, eu também tirei de consultor CVM, que aí eu fico tranquilo em relação a CVM encher meu saco por qualquer coisa. CPA 20 normalmente eles pedem nos bancos, CPA 10 também. Mas o CPA 20 eu não vejo tanta diferença pro CPA 10 a prova, então é mais fácil fazer o 20 logo. E, cara, engenheiro para economia, que eu terminei minha faculdade, eu tava trabalhando com TI na época, e aí, cara, deu um surto lá que eu não tava mais a fim de trabalhar, já tava começando a ver bolsa todo dia, estudar sobre isso, e eu nunca tinha estudado nada na minha vida direito, nem TI eu estudava, e aí eu comecei a ler livros, estudar, fazer cursos, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu comecei a perceber que esse era mais ou menos o caminho que eu tinha que trilhar, que era tentar trabalhar com o que eu gostava. E aí eu resolvi sair da TI no ano seguinte que eu me formei. Sei lá, 3 meses depois eu abandonei, me formei, 3 meses depois eu abandonei TI. Graças a Deus aí consegui contar com a ajuda dos meus pais para me ajudar nessa transição, me dar todo o suporte. E aí depois eu trabalhei em corretora, né, um tempo. Mas aí vi que não era para mim, e aí decidi trilhar mais ou menos meu caminho por conta própria em 2014, 2015, mais ou menos, foi quando eu fiz essa virada. Aí eu fui consultor lá da Baster um tempo, 2015, 2016, aprendi muito, lá foi quando eu comecei a fazer live, então eu já estou fazendo live praticamente semanalmente, desde 2015, cara. Aí depois eu parei um tempo, que eu fiquei mais no YouTube, e aí depois eu voltei com as lives semanais no final do ano passado, já tem 1 ano quase. Então foi um caminho mais ou menos aí que eu trilhei, desde que eu me formei. Cara, vou tentar fazer aí pelo menos... Eu queria muito fazer uma live no YouTube, mais com conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais raiz, e aqui respondendo mais perguntas de vocês. Vamos ver se no futuro eu consigo aí. Já tô enrolando aí para poder fazer os boxezinhos lá no Stories, né? Mas vou tudo no seu tempo aí. Agora eu tô focado lá no curso de estoques, então tá tomando muito meu tempo de organizar tudo, estudar o assunto e ver o que eu vou conseguir passar lá pros alunos. Então agora eu tô pegado, mas vou tentar aí, quem sabe. Apesar dos FIIs da XP terem taxa de performance, acabam pagando menos taxa que outros FIIs. Isso depende, né? Porque tem que comparar um com o outro, mas a taxa de performance não necessariamente ela vai ser cobrada. Ela precisa atingir um determinado resultado, uma determinada rentabilidade para ela poder ser cobrada. Então, normalmente eles cobram semestralmente ou uma vez por ano. Então, a taxa de administração que é mensal, né? Então, assim, depende, né? Depende do que você está comparando com o quê, né? Mas, normalmente, os fundos da XP não são os maiores de taxa, né? O tem maior aí são os da Quineia, né? São bem altos. Prata segue a mesma lógica do ouro que eu falei. Cara, livre é complicado porque, assim, eu normalmente indico só os da Baster, que já estão traduzidos aí do milho e do Baster, que estão traduzidos aí para essa realidade do pequeno investidor.
Mas é complicado dizer, porque livro, tem muita gente que não está focando tanto hoje em dia, porque eu mesmo, né, eu tenho o meu livro lá na Amazon, bem simples e tal, mas eu acho que é difícil dizer, né, porque hoje em dia com uma live dessa eu atinjo aqui mais pessoas nessa live do que eu atingiria, sei lá, em um mês com meus livros, então, sei lá, 3 meses com meus livros, então eu prefiro focar aqui no 1 a 1, responder mais as perguntas de vocês, bem mais próximo do que o livro, que fica muito mais afastado, né, o autor do leitor. Eu até respondi isso para uma seguidora aí ontem. Eu prefiro fazer live, que eu aprendo mais também, e é mais dinâmico, né? Quando você faz live, eu normalmente preparo as lives, eu aprendo mais também e passo conteúdo. O livro não, ele é muito estático, é difícil você mexer no conteúdo, então eu prefiro esse esquema de lives hoje em dia, que tem funcionado melhor para mim. Se eu tenho alguma regra de definição de percentual de tipo de ativo na minha carteira. Cara, meu objetivo é ter 20%, vou botar renda variável, né? Esquece a renda fixa para não misturar. 25% em cada um deles, né? 25% ações, 25% FIIs, 25% estoques, 25% REITs, beleza? Essa é a minha meta, né? Não quer dizer que eu tenha isso. Tem muitas estoques ainda que eu ainda não comprei, né? Porque eu não compro no fracionário, então ainda não deu para juntar a graninha. Mas em breve comprarei. FIIs de papel apresenta mais risco que FIIs de tijolo, vale a pena ter só tijolo. Eu acho que vale a pena você começar só com tijolo. Depois, com mais experiência, você vai e tenta estudar alguns fundos de CRI e aí você investe neles, beleza? Mas sempre estudando primeiro e sabendo aonde está o seu dinheiro. Não adianta você comprar lá sem saber onde está o seu dinheiro. E olha, tem que estudar para saber. Mas obviamente, quando você compra um fundo de CRI, você não precisa ficar acompanhando cada CRI. O gestor está lá para isso, né? Mas você só tem que entender a lógica por trás e os riscos, tá? Porque se der algum problema, você tem que saber. Não adianta reclamar depois. Então começa com tijolo, faz o feijão com arroz, depois você pula aí para os papéis. Como eu posso investir na China aqui pelo Brasil? Rapaz, compra Vale. 22 ativos na carteira é muito? Não, acho tranquilo. Quem fizer meu curso de Stocks REIT vai ver mais ou menos quantos ativos eu tenho lá. É mais que muito ETF aí. Vencimento dos contratos dos FIIs. Cara, o que você vai ver no relatório gerencial, tá? E também normalmente no informe trimestral eles colocam. Então, que é o padronizado, né? Agora, não padronizado vem no relatório gerencial mensalmente. 22 ativos e uma carteira de 12K. Cara, foi o que eu falei, né? Eu acho tranquilo. Digamos que você tem aí R$500 em cada um, mais ou menos. De boa. Vai comprando cada um. Vai começando tranquilo. O que importa é começar. Se eu comprei cotas do Boi Gordo... Cara, pior que a quantidade de gente que comprou, né? Cara, Fast não é uma empresa que eu acompanho muito. Mas, cara, tem muita estoque boa, né? Várias vegzinhas. 60% 40% morando no Brasil, se for muito risco cambial, é um pouco, né? Eu acho que o ideal seria no máximo ter meio a meio, mas você ainda tem 40% aqui, então vamos botar aí 1 milhão, você ainda teria uns 400 mil, tá de boa, né? Aí vai de cada um. Só dando um exemplo, né? 55-45, tá tranquilo, pô. Não invista em criptomoedas. Stock Pick ou ETF já falei também. Quem quiser ter ETF pode ter. Nos Estados Unidos ainda tem alguns mais interessantes do que no Brasil. Mas eu prefiro comprar direto. FGTS pode considerar como renda fixa na diversificação? Sim, né? Porque a maior parte está em ativos de risco baixo, né? Então, eu acho tranquilo. Mas FGTS é aquilo, né? O problema é contar com isso. EV não é segura. Cara, até o momento sim, né? Foi criado por brasileiros, se eu não me engano foi o criador da Clear aí no Brasil. Clear Corretora. É o mesmo criador lá, fundador. Mas é uma corretora muito nova, né? Já teve problema com a CVM aí, que ficou tentando...
que ela fez propaganda para investir no exterior e não pode, né? Mas acho que já está resolvido. O Vinícius está falando se existe limite para diversificação ou sempre tem espaço para bons ativos. Cara, na minha opinião, antigamente tinha limite, hoje em dia não tem mais não. Quando eu comecei a investir no exterior, se eu vou abrir algum curso, cara, semana que vem eu devo abrir algumas vagas para o investidor Aga Stocks de novo, então fiquem de olho. Porque sempre tem algumas desistências no lançamento do curso e eu vou preencher essas vagas então na próxima semana, beleza? Mas vai ser muito rápido. 2 dias mais ou menos de inscrições, então fiquem de olho aí. Curso de FI provavelmente vai ser só em novembro. Quem perguntou aí também por direct. Stocks são ações fora do Brasil. Normalmente fala CST ou CKS. Sim. Normalmente a gente fala mais em ações americanas, né? Mas se refere a ações no exterior, sim. Tem uma live lá que eu fiz só falando do gerenciador no Fundamentei. Dá uma olhadinha no YouTube. Se eu não me engano foi a live 46. O que eu achei dos IPOs recentes? Cara, muita empresa... Tinha algumas empresas interessantes, mas quando eu fiz a live, umas pessoas assim... mesclando um pouco das empresas, dando opinião para lojas, quero. Algumas falaram bem, outras falaram mal. Muito variado, assim. Eu não senti uma firmeza e tal. O que eu achei mais interessante foi o Grupo Soma, com marcas boas, que tem a Farm, a Animale, que são marcas bem fortes no Brasil. Então... acho que foi o IPO mais interessante, né? Mas como só tem poucos balanços, a gente não consegue analisar direito, né? E Hidrovias foi o último aí que eu vi, pelo amor de Deus. Entra lá no Fundamentei pra ver. Cara, o problema é que quase não tem empresa do ramo de TI, né? As que tinham aí de Lynx já vai embora, vai ser fundido com a Stone. TOTOS também vai sobrar junto com Sinqia e CSU Card System, né? Sinqia não, CSU Card System e TOTOS. Então, é triste tecnologia no Brasil na bolsa, praticamente não tem, né? Agora vai para os Estados Unidos para você ver. Cara, não necessariamente você precisa ficar com o pé atrás com empresas com payout 100%, acima de 100%, porque pode ser não recorrente. Lá no Fundamentei a gente usa também os proventos do FCF, do Fluxo de Caixa de Financiamento. Então, não necessariamente é o dividendo relativo ao ano em questão, ao ano de exercício. Pode ser do ano anterior, beleza? Então, tem que acompanhar sempre o histórico, que é o ideal. Mas o ideal é ver por que a empresa está distribuindo mais de 100%. 3 ações para estudar no setor de construção. Trisul, MRV e Ezetec. É muito burocrático fazer transferência da TD para o Brasil. Transferência de quê? De resgate de dinheiro? Não. É igual o resgatar da corretora normal aqui. É um pouco mais burocrático, mas dá para fazer, tá? Mas o ideal é que você não mexa no dinheiro que tá lá fora, né? Mas se precisar, dá para fazer, é bem tranquilo. Cara, a Sinqia é uma empresa que é focada em crescimento através de fusões, né? De equity, então não é a minha praia. Eu gosto de lucro. O Gui tá falando que compra o Santos Brasil há um tempo, comecei a questionar a gestão há pouco tempo. Qual a sua opinião? Cara, olhando os históricos, eu não me surpreendo. O que eu falei de governança no início da live, você consegue analisar olhando os resultados históricos. Então, dá para ter uma ideia aí, pelo resultado histórico da governança também. Cara, fundo de ação, a Luciane tá perguntando se vale a pena investir em fundo de ação. Eu acho que não, se você souber analisar as suas ações por conta própria. Se você investe em um fundo sem entender aonde ele está colocando seu dinheiro, porque você não vai ter ideia, né? Você vai dar o dinheiro para o gestor fazer o que ele quiser, comprar as ações que ele quiser, independente de você concordar ou não. Então você vai pensar muito mais em rentabilidade do que construção de patrimônio. Essa mentalidade de você investir em fundo que eu não concordo muito, que é parecida com a mentalidade que você tem de investir em ETF, que é você comprar lá um fundo qualquer e ficar olhando rentabilidade sem ter a mínima noção das empresas que estão por trás. Eu gosto de colocar dinheiro em empresa, ter o sentimento de sócio. Então, eu invisto com outra pegada. Por isso que eu também não gosto de fundo. Iniciar com REITs ou stocks nos Estados Unidos? Cara, os dois. Dá para iniciar com os dois, é muito tranquilo. O REIT é até mais tranquilo de analisar,
porque é imóvel, né? Então é algo um pouco mais estático do que as ações, tá? Então dá para começar com o REIT se quiser, não tem problema não. Ou com as stocks, o importante é você se sentir seguro com as ações que você está aí escolhendo. O Luan está perguntando se sou adepto da filosofia Baster, alguma divergência? Não. A gente praticamente pensa da mesma forma aí, focando em longo prazo, buy and hold. É isso. Óbvio que a gente não concorda 100% com tudo com outra pessoa, mas no 99% eu concordo lá, é isso. Focar em boas empresas, longo prazo, parar de olhar a cotação, é muito simples. Cara, eu acho uma boa empresa, mas eu acho que errou muito aí há uns 5 anos, né? Fez alguns investimentos errados, Bematec, mas faz parte, né? Não dá para acertar tudo. Só que eu achei esse da Bematec bem ruinzinho. Deu um prejuízozinho grande para ela, né? Acho que ela comprou por 500 milhões e vendeu por 50, sei lá. Foi, sei lá, meio absurdo, assim. Mas é uma das poucas que tem no setor aí, né? 40 estoques, 18 REITs é muito, não. Dá até para comprar mais. É muita empresa boa, galera. Quem segue o Fundamentei lá, é assinante, tem acesso ao ranking, se consegue ter uma noção de quantas empresas boas tem nos Estados Unidos, cara. É bizarro. É outro universo. Você dá para chegar fácil aí uns 70, 80 ativos, 100 ativos. Por isso que no futuro, a gente está focando bastante agora lá no Fundamentei, eu e Andrei, para a gente colocar o quanto antes a aba resultados lá no ar para os assinantes, para eles poderem acompanhar a variação do lucro e dos rendimentos dos fundos imobiliários da carteira deles. Tá? Então você vai conseguir ter uma aba lá separada, você vai clicar lá, assim que sair o balanço já vai ser notificado e vai aparecer lá a explicaçãozinha do que aconteceu, se tem uma variação alta ou baixa, com a explicação. Tá? A gente vai começar a testar isso a partir do próximo trimestre. Vamos ver como é que vai ser, beleza? Vai ser revolucionário. Então você vai conseguir acompanhar 50, 100 ativos muito mais facilmente, né? Tudo consolidado lá no gerenciador. Para quem não for assinante, vai conseguir acompanhar também, não pela aba resultados, mas vai conseguir acompanhar pelo site, né? Tem 70% de VEG. Não precisa vender. Pega todo o dinheiro novo do seu trabalho e começa a comprar outros ativos. Daqui a um tempo você já vai reequilibrar a carteira com o dinheiro novo do seu trabalho. Valeu, Vinícius, obrigado. Cara, essa parte de história eu comecei a trazer no meu curso de fundo imobiliário, que eu achei muito interessante trazer a história por trás. Eu achei que agregou muito, tanto para mim quanto para os alunos, assim, de entender também um pouco a história. Eu não sabia quais foram as bolsas, como tudo começou, e agora eu estou curtindo passar para frente aí esse assunto. 30% que eu ganho aportando mensalmente em ações é muito? Claro que não, é excelente. Quanto mais, melhor. Se você consegue viver com o resto. Cara, é difícil responder, mas eu vejo assim, Europa, alguns países, Canadá tem algumas empresas interessantes, Suíça, Itália, então... mas normalmente pelas ADRs você já consegue chegar nessas maiores, beleza? Normalmente elas têm capital aberto nos Estados Unidos. Você consegue investir. Cara, eu acho que não. Eu acho que tudo vai se ajustar no longo prazo. Não vejo as empresas sumindo do mapa por causa de uma lei e tal. Vão ter que se adaptar, né? É isso. Não. Ai. Percentual aceitável de endividamento dos REITs. Cara, eu fiz um estudo aí há um tempo atrás, normalmente até 6 é aceitável, 6,5. Acima disso já fica bem complicado, mas varia de REIT para REIT, setor para setor. Vou explicar isso melhor lá no curso de stocks. É mais ponto positivo o estoque ou REIT ser dividendo da Aristocrat ou não? É um ponto a mais, né? Um ponto positivo que a empresa distribui dividendo há não sei quantos anos seguidos aí, né?
Então, 20 anos seguidos, 25 anos. Então, tem empresa aí com mais de 50 anos, de 60 anos de dividendos, aumentando os dividendos. Então, você consegue ter empresas muito mais maduras nos Estados Unidos, né? Caso você queira. Praticamente uma renda fixa, né? Aumentando o dividendo todo ano e tal. Quer dizer, melhor do que uma renda fixa. Cara, você acha que os bancões vão diminuir as receitas com os bancos digitais crescendo e o lance do Pix lá, né? Cara, eu acho que o mercado vai se adaptar. Então, não vejo os bancões perdendo. Sempre dá um jeito aí de ganhar, né? Monopólio, cara, é fogo. Ricardo perguntando se ainda estou radical com relação a boas empresas de participação do governo, mesmo com a pandemia. Tem empresas boas, cara. Banco do Brasil, Banco BB Seguridade, apesar de ser holding, tem lá o Banco do Brasil, Sanepar. Tem empresas com bons dados, né? Sabesp, que todas dão lucro e tem lucros consistentes. Mas eu acho que o risco vai de cada um, né? Nos meus critérios eu não curto. Eu acho que tem empresas melhores para colocar meu dinheiro. Valeu pela força. Análise de governança já basta? Não. Eu acho que tem que analisar sempre o todo. Governança é um dos fatores que tem que analisar. Investir em Tupi e Unipar, mas pensando no longo prazo não acho mais interessante. Vendo elas, cara, aí é pessoal, né? Eu normalmente quando uma empresa não atende mais os meus critérios, eu saio. Se tiver na dúvida, não compra nem vende. Deixa lá, daqui a um tempo você pensa de novo. Não fiz faculdade de economia, fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Cara, em ETFs que replicam o S&P é complicado, né? Porque você vai investir nas 500 maiores empresas e tem empresas ruins lá no meio que você nunca colocaria um centavo. Não necessariamente a empresa ser grande quer dizer que ela é uma empresa boa, né? Então, eu não curto muito ETF, né? Já falei em relação a isso, mas quem quiser. Sim, HGRU focado mais em varejo educacional, HGLG logística, com certeza é diversificar. FIIs é muito mais fácil de diversificar porque você consegue investir em poucos fundos, mas com diferentes imóveis e localizações. Então, você consegue diversificar muito mais. Ambev está sem sair do lugar há um tempo, há uns 5 anos, mas a economia também não ajuda, né? Eventos, ela é muito movida por eventos, pela taxa de desemprego e tudo isso nos últimos anos não tem sido bom, né? Taxa de desemprego alta, poucos eventos, não estão. Agora que estava voltando 2019, a gente acabou saindo da crise de 2018, 2019, começou a voltar, ver essa pandemia e ferrou tudo de novo, então difícil, né? É uma empresa que é difícil inovar também. Ela vai comprando outras marcas, tem 60% de market share, mas ela ainda consegue gerar valor para o acionista com lucro, né? Então ela dá, 10 bilhões por ano de lucro, aí 7 bilhões por ano de lucro. Isso é gerar retorno para o acionista, né? Então a galera não entende isso. Ela acha que só crescimento de cotação e dividendo ali e dividend yield alto é retorno. Não necessariamente. A empresa continua dando lucro. Então você, como acionista, está ganhando de alguma forma. E o fluxo de caixa é absurdo, né? Porque só CON, SAPR11 no longo prazo trouxe valor para o acionista. Sim, não necessariamente não ter somente ON, né, não gera valor no longo prazo. São coisas diferentes. O que eu falo aqui é para você investir com a mentalidade de sócio tendo a mesma ação que o dono. Tá? Então, se der algum problema na empresa, ele tende a se proteger primeiro do que as PNs ou Units da vida. Então, tem alguns rolos, como o Sanepar tem rolo com essa questão de Units, porque o governo é obrigado a ter 60% lá de participação no mínimo na empresa, então ela criou Units para poder colocar aí ONs no mercado, junto com PNs e, quer dizer, poder aumentar poder fazer uma nova emissão de ações sem o governo perder o controle. Então criou essa porcaria de Unity. Que mais? Tem outros rolos. Bancos também, tem algumas restrições. Já fiz live sobre isso. Mas Unity, para mim, o pior é a mentalidade da empresa por trás de ter Unity, que eu não concordo. Se a maioria das empresas boas só tem ON, fica aí
a reflexão. Eu acho alta porque é a mesma remuneração de uma Selic a 14% ao ano e agora aí a 2% ao ano. Então, você está tendo uma remuneração de quase 2% ao ano. Eu sei que FIIs tende a render um pouco mais que a renda fixa. Vamos botar aí uns 5, 6% ao ano. Mas uma taxa de 1% ao ano hoje em dia é 1,25 é extremamente alta, né? Na minha opinião. Compro o que estão para trás de acordo com os meus objetivos. Então, vê lá o percentual que está para trás, e normalmente é o financeiro, e aí você equilibra com o dinheiro novo do seu trabalho. Juros futuros, cara, não tem ideia. Sei que a tendência é a gente não ver tão cedo aí juros de 10, 15% ao ano de novo. Minha opinião. Odontoprev perdeu fundamentos? Não. Preço de estimação ou não importa para você? Não importa. Cara, pague menos. Sim. Eu fiz análise dela, né? Tem poucos balanços, cara. O que me incomoda nessas empresas de IPO não é que elas sejam ruins e tal, é a pouca quantidade de balanços para a gente poder ter uma ideia melhor da empresa. Se eu fosse fazer o IPO, por exemplo, eu ia disponibilizar o máximo de balanços que eu conseguiria, tá? Mas a B3 exige só no mínimo 3 e aí a maioria acaba lançando só 3. Não, você vai pegar os seus dividendos de fundo imobiliário, de ações, vai juntar tudo no bolo e comprar o que está para trás. Moleza. Não precisa nem perder tempo. Bota lá no gerenciador do Fundamentei e pronto. Compra fracionado todo mês ou junta e compra lote? Cara, eu acho que o ideal é comprar o que dá. Eu tenho um toquezinho que eu tento sempre comprar lote, mas nem sempre dá, beleza? Problema nenhum comprar no fracionário, porque a ação aqui no Brasil é a mesma. Fundo imobiliário não tem fracionário e lá fora o ideal é você comprar inteiro. Cara, o mercado na América Latina com a Ambev, ela tá sofrendo um pouco com a Argentina, né? Então, complicado. Sinceramente, acho que tá longe, hein? Mas é a tendência futura, né? É a tendência futura. Cara, eu não sei como é que a gente vê aqui no Instagram se tá acabando ou não a live. Ainda tá rolando aqui pra mim, né? Mas falta muito pros FIIs, cara. Ó, pra vocês terem a noção, eu vi uma reportagem essa semana, acho que eu até mandei no Telegram, eu não lembro onde eu mandei. Tem 520 mil imóveis nos REITs e nos FIIs tem só 600 imóveis, mais de 600 imóveis mais ou menos. Então, os REITs têm tipo assim 1000 vezes mais imóveis que os FIIs. Para os FIIs chegarem nesse ponto, é muita emissão de cota, hein? Que bolinha que vai apagando? Tô vendo bolinha nenhuma aqui. Como é que é? Como é que é? Não tem mais tempo, só de 1 hora não, no Instagram. Tô vendo bolinha nenhuma aqui, pô. Então acho que ainda tem um tempinho, né? Vamos ver aí. O que faz você vender um ativo? Cara, perder os critérios. Eu não concordo mais com a governança, ou alguma uma perda de fundamentos. São alguns dos critérios que eu utilizo para parar de comprar ou sair. Já tomei vários voadores do Basta. Tanto que eu virei consultor depois lá. Tanto voador que eu tomei. Para renda fixa, CDB de bancão é melhor do que Tesouro IPCA no longo prazo? Eu, falando por mim, eu prefiro ter um CDB de bancão, porque assim, no longo prazo vai tudo render mais ou menos a mesma coisa. Então eu prefiro ter um capital de caixa ali disponível para mim. Mas é isso. Eu posso falar o que eu faço para mim, né? Dizer o que é melhor, aí vai de cada um. Porque o Tesouro IPCA já tem volatilidade, então eu prefiro, como eu já tenho volatilidade na renda fixa, eu prefiro deixar quieto no bancão. Setor de telecomunicações nos Estados Unidos. Cara, difícil, hein? Difícil porque apesar das empresas serem lucrativas e gigantescas,
ainda tem essa questão de governança, de lucros mais ou menos não tão consistentes, né? Então é um rolinho, né? Atendimento com cliente, mas eu acho que a Vivo está dando um grande passo aqui no Brasil para acabar com as PNs, porque tem PN sem entrega longa em 2020, é uma piada, né? E também tem a TIM, que já é do novo mercado, e a Oi aí, que é a da sardinhada, né? Ai. Tadã. Onde você deixa seu caixa? CDB de bancão. Venda coberta, eu acabei descobrindo a Bolsa de Valores por opções. Eu lembro na época que comecei a estudar lá os livros do Baster e tal. Foi onde eu até conheci o trabalho dele. Ele já falava de buy and hold, mas você remunerar a carteira com opções. Mas hoje em dia nem ele está falando mais disso. Hoje em dia eu também não mexo mais com opções. Já tenho 5 anos que eu não mexo com opções. Então praticamente não tem liquidez, fica muito concentrado em Petro e Vale. Então eu não acho que vale a pena você perder tempo com isso, beleza? Lançamento coberto, essas coisas aí. Como é gestão ativa, eu acho que não tem problema BTG como administrador. Agora, como gestor, aí é complicado. Bondes podem fazer parte de renda fixa? Podem, mas sei lá se vale a pena, né? Por favor, vou fazer uma aula só de renda fixa no exterior lá de bônus para os alunos do Investoraga Stocks. A galera tá confundindo um pouco essa questão aí do Pix e tal, né? Já falei dela. Então, da Cielo com a Pix, vai acabar. Cara, eu acho que são coisas diferentes. Eu sei que na China pode funcionar de um jeito, mas assim, ainda tem a função aí do cartão de crédito. Muita gente gosta de parcelar, aqui no Brasil tem essa cultura de parcelamento. Então não acho que o cartão de crédito vai sumir de um dia para o outro. Eu acho que a tecnologia pode mudar no futuro, já está mudando. Mas de uma tecnologia acabar com a outra, eu acho difícil, né? Galera, então acho que já tem mais de 1 hora de live. Não sei nem como é que eu consegui isso aqui no Instagram. Normalmente a galera fala que é 1 hora só. Então eu acho que eu já passei disso, né? Pelo menos eu lembro que eu comecei antes de 8h20. Então vou encerrar aqui. Depois eu vou postar essa live lá no YouTube para amanhã, para quem não conseguiu participar aqui poder assistir. Beleza? Vai ficar salvo no Instagram aqui também. Lembrando que eu vou viajar amanhã, então amanhã não vai ter live. Semana que vem eu tô de volta aí com vocês. Tranquilo? Um abraço, obrigado pelas perguntas aí, pela presença de todos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!